Caros católicos, na bela epístola de hoje, São Paulo nos diz que não devemos ser imprudentes, mas sim que devemos ser inteligentes, entendendo a vontade de Deus. Ele diz igualmente que não devemos ser tolos, mas sábios. Diz ele ainda que devemos andar com cautela, com cuidado. Cabe a nós então, nesse sermão, caros católicos, entender qual é a vontade de Deus, entender como podemos ser prudentes em relação a isso, evitando a imprudência, finalmente considerar como devemos andar com cautela como sábios. São Paulo nos diz claramente, caros católicos, na primeira epístola aos Tessalonicenses: Ec est enim voluntas Dei, sanctificatio vestra. Essa é, com efeito, a vontade de Deus, a vossa santificação. Devemos, então, inteligir, compreender qual é a vontade de Deus para nós. Essa vontade é a nossa santificação. Se Deus nos criou, nos deu a sua graça, se Ele enviou o seu próprio Filho para reparar o pecado, é porque Ele quer a nossa santificação. Se nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, se nosso Senhor foi até a morte de cruz, se Ele nos deu os sacramentos e fundou a sua igreja, é porque Ele quer a nossa santificação. Não podemos ter dúvida alguma quanto a isso, caros católicos. Deus quer a nossa santificação. Deus quer que nós vivamos da vida dEle, pela fé, conhecendo a Ele como Ele se conhece e fazendo-nos conhecer todas as coisas como Ele conhece, fazendo-nos ver todas as coisas e todos os acontecimentos com o mesmo olhar que Ele tem, com um olhar sobrenatural. Deus quer que vivamos a vida dEle também pela caridade. Ele quer que queiramos o que Ele quer, que não queiramos o que Ele não quer, que amemos a Ele somente e tudo o mais nele e por Ele unicamente. Assim podemos viver da vida de Deus com a inteligência semelhante à inteligência dele pela fé. Podemos viver da vida de Deus com a vontade semelhante à dele pela caridade. E a partir da fé e da caridade em nossa alma, ordenando todos os nossos sentidos, todas as nossas emoções, todo o nosso ser para Ele. Devemos entender, caros católicos, a vontade de Deus, devemos inteligir a vontade de Deus, ou seja, intus legere, ler dentro, ler profundamente, conhecer profundamente que a vontade de Deus é a nossa santificação. Que vivamos, portanto, a graça santificante, que nada mais é do que a participação na vida divina. Seríamos gravemente imprudentes se não entendêssemos profundamente que essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. Com efeito, podemos ser imprudentes, caros católicos, se não entendemos o fim que devemos buscar, ou se não entendemos os meios que devemos empregar para atingir o fim que devemos buscar. Se não entendermos que a vontade de Deus é a nossa santificação, seremos imprudentes por não entendermos o fim que devemos buscar, que é precisamente a nossa santidade. Seremos imprudentes se não entendermos que Deus quer a nossa santificação em tudo, sempre, em cada circunstância, em cada acontecimento global ou em cada mínimo detalhe de nossa vida. Sim, meus caros católicos, como diz a Sagrada Escritura,
tudo coopera para o bem daqueles que querem servir a Deus, isto é, tudo coopera para a santificação de quem quer servir a Deus. Devemos, portanto, entender profundamente que a vontade de Deus é a nossa santificação e que Ele age para isso sempre, a cada momento e a cada acontecimento, sem exceção. Tendo entendido claramente e firmemente, com inteligência, que a santificação é a vontade de Deus, que é o fim que devemos buscar, devemos ser também prudentes, entendendo e empregando os meios para atingirmos esse fim. Como dissemos, o prudente sabe o fim que deve buscar e os meios que deve empregar para alcançar esse fim, e o prudente aplica ou se aplica a esses meios. Já sabemos que devemos buscar a nossa santificação, que é a conformidade com a vontade de Deus. E os meios para tanto, caros católicos, são simples. Adesão total, plena ao que a Igreja sempre ensinou e ensina de maneira constante ao longo dos séculos, vida de oração, frequência dos sacramentos e boa vivência dos sacramentos. Não devemos ser tolos, caros católicos, como diz São Paulo, mas devemos ser sábios. Devemos, portanto, com a ajuda de Deus, com a ajuda da graça, empregar os meios de nossa santificação. Primeiro, com fidelidade total ao magistério da Igreja, sem irmos além nem aquém, mantendo-nos no espírito da Igreja, considerando tudo como a Igreja considera no seu magistério constante, que se perpetua e se desenvolve desde Cristo, do Espírito Santo e dos apóstolos, sempre ensinando as mesmas coisas com o mesmo sentido, com a mesma interpretação. O segundo meio que devemos empregar, caros católicos, depois da fidelidade total ao magistério da Igreja, o segundo meio é a vida de oração. Nosso objetivo, que é a nossa santificação na terra, para termos a visão de Deus face a face no céu, esse objetivo é algo sobrenatural. Se o objetivo é sobrenatural, os meios que conduzem a ele devem ser também sobrenaturais. De fato, os meios devem ser proporcionais ao fim buscado. Se tem um objetivo sobrenatural, preciso de meios sobrenaturais para chegar aí. Nós precisamos da graça para nos santificarmos. E a graça nós alcançamos de modo ordinário pela oração. Temos que ter vida de oração, caros católicos, com as orações básicas da manhã, da noite, do terço diário, da meditação católica cotidiana, com leituras espirituais, procurando cada vez mais viver cada passo do nosso dia na presença de Deus, voltados para Ele, oferecendo tudo a Ele, purificando a nossa intenção a fim de fazermos tudo por Deus. Como cada um já constatou na sua vida, a vida de oração, no mais das vezes, não é assim tão fácil como pode parecer à primeira vista, muitas vezes não é agradável. Exige esforço, negação de si mesmo, disciplina, domínio de si. Ainda persiste em muitas mentalidades o mito de que a oração é coisa de mulher e de criança. Esse mito deve ter sido inventado por algum homem para se livrar desse combate árduo que é necessário para que se tenha uma vida de oração, para se livrar da negação de si mesmo que é exigida pela vida de oração. A vida de oração, caros católicos, é a base de tudo. Sem ela, impossível caminharmos seriamente e estavelmente na via da santidade. Às vezes com consolações, às vezes com desolações nesse caminho da santidade. Fidelidade total ao magistério, vida de oração. O terceiro meio para cumprirmos
A vontade de Deus, que é a nossa santificação, é a frequência aos sacramentos e boa vivência dos sacramentos. Devemos frequentar os sacramentos da comunhão e da confissão, são fontes que jorram abundantemente a graça divina e de fácil acesso. Não deixemos jamais, caros católicos, de assistir a uma missa na semana e de receber o corpo de Cristo, se podemos fazer além do domingo, ainda que isso necessite algum esforço. Vale a pena o sacrifício. Se realmente não pudermos assistir à missa em outros dias além do domingo, por deveres de estado, de família, por deveres de estado, de trabalho, por alguma dificuldade econômica, não há problema algum, claro. Porém, se for possível, mesmo com algum esforço, façamos isso. Não percamos tão grande graça por tão pouca coisa. Também a confissão frequente faz muito bem, mesmo que tenhamos apenas pecados veniais. A confissão frequente que nos faz considerar melhor os nossos pecados, com mais atenção para vermos em que caímos, por que caímos, como caímos. E para vermos então o que podemos melhorar, como podemos melhorar, o que temos de trabalhar em nossa alma para melhorar, fazendo atos de confiança em Deus, recorrendo à misericórdia divina. Essa confissão frequente, que pode ser uma vez no mês, uma vez a cada dia, a cada 15 dias, ou por que não, até uma vez por semana, claro, sem escrúpulos, sem desespero, sem um temor servil, mas ao contrário, com grande confiança em Deus, com arrependimento profundo, sincero, sereno. Além disso, caros católicos, devemos procurar viver bem os sacramentos que já recebemos e não receberemos novamente. O batismo, a crisma, devemos viver bem o batismo, vivendo como bons filhos de Deus. Devemos viver bem a crisma como bons soldados de Cristo. Os casados devem viver bem o matrimônio, a semelhança da união entre Cristo e a Igreja. Para tanto, caros católicos, devemos pedir as graças que Deus prometeu aos que recebem esses sacramentos. Deus prometeu graças no batismo para vivermos até a morte como bons filhos de Deus. Ele prometeu graças na crisma para vivermos até a morte como bons soldados de Cristo. Ele prometeu graças no casamento para que os cônjuges vivam até a morte como bons esposos. Mas muitas dessas graças, para vivermos bem esses sacramentos até o fim de nossa vida, muitas dessas graças Deus só dá se pedirmos, pois pedir a Deus é um bem para nós, e Ele quer então que peçamos. Lembremos-nos ainda que tanto receberemos dos sacramentos, quanto mais estivermos dispostos na nossa alma pela oração e pela fidelidade a Cristo. Portanto, caros católicos, frequência na comunhão, claro, recebendo-a bem em estado de graça, isto é, sem pecado mortal, na consciência, com o jejum de pelo menos 1 hora, decentemente vestido, e recebamos bem também o sacramento da confissão com verdadeiro arrependimento. E vivamos bem os outros sacramentos que recebemos uma vez na vida. E tudo isso, caros católicos, a fidelidade total à Igreja em seu magistério constante, a vida de oração, a frequência e boa vivência dos sacramentos, é para que nos santificamos, ou seja, para que nos conformemos à vontade de Deus. Tudo isso é meio sem o qual não podemos nos conformar à vontade de Deus. Todas essas coisas são meios sem os quais não podemos nos santificar. Não podemos, sem esses meios, nos conformarmos à vontade de Deus, cumprindo os mandamentos de sua lei e da Igreja, praticando as virtudes, cumprindo nossos deveres de Estado na vida familiar, na vida profissional ou estudantil.
e, finalmente, aceitando a vontade de Deus que se manifesta nas mais variadas circunstâncias da vida, sejam elas favoráveis ou adversas. Nós temos que aceitar, caros católicos, as circunstâncias da vida, pois é por meio delas que Deus vai trabalhando a nossa alma com as virtudes que Ele deseja. A confiança nele, a humildade, mais oração, paciência, obediência e tantas outras que Deus sabe que necessitamos e que Ele sabe como necessitamos. Ele sabe os meios mais adequados para adquirirmos tudo isso. Diante das circunstâncias da vida, caros católicos, devemos agir, se for possível, para melhorá-las, mas jamais reclamar, murmurar, nos revoltar, jamais questionar a ação de Deus como se fosse algo injusto. Nós temos, caros católicos, grande tendência a achar que os acontecimentos desfavoráveis são injustos para conosco. O que eu fiz para merecer tal provação, tal doença, tal perda, tal fracasso? Porém, consideremos o belíssimo introito da missa de hoje tirado do profeta Daniel, que diz assim: tudo o que fizestes para conosco, Senhor, fizestes com verdadeiro juízo, pois pecamos contra vós e não obedecemos aos vossos mandamentos. Dai glória ao vosso nome e fazei conosco segundo a multidão da vossa misericórdia. Caros católicos, tudo o que Deus faz conosco, com os acontecimentos favoráveis e desfavoráveis, Ele faz com juízo, ou seja, com justiça e com sabedoria. Nossos sofrimentos, fracassos, as adversidades por que passamos, tudo isso Deus nos dá com justiça para repararmos nossos pecados e nossas desobediências aos mandamentos. Ao pecar, fazemos a nossa vontade, ofendendo a Deus. Pelo sofrimento, pelas provações, ocorre algo contra a nossa vontade, para repararmos então o mal cometido no pecado. Tudo isso então Deus nos dá com justiça para repararmos nossos pecados, nossas desobediências aos mandamentos. É justo que soframos e, na verdade, deveríamos sofrer muito mais, se Deus realmente nos desse a pena devida pelos nossos pecados. Quando sofrermos, jamais passe voluntariamente pela nossa cabeça que é injusto. E se vier essa tentação, afastemos imediatamente, fazendo ato de total abandono a Deus. Nossos sofrimentos, fracassos, contrariedades, tudo isso nos dá Deus também com sabedoria, pois são meios excelentes para crescermos nas virtudes, na dependência a Ele, no amor a Ele, para crescermos em um amor a Deus sem interesses meramente humanos, sem divisões entre Deus e as criaturas. Deus é bom, justo, sábio, também nas provações que nos manda. Deus age ainda que não vejamos ou não vejamos tão bem, como nos mostra o Evangelho de hoje. O régulo acreditou sem ter provas que Nosso Senhor agiu para curar o seu filho e teve a confirmação em seguida de que Nosso Senhor agiu naquele exato momento. Não teremos sempre, caros católicos, essa confirmação, ainda menos uma confirmação tão clara, porque isso tenderia a nos manter numa fé fraca. Porém, tenhamos certeza de que Deus age a cada momento e em cada acontecimento para o nosso bem. Que belo trecho do livro de Daniel, esse do introito. Tudo o que fizestes para conosco, Senhor, fizestes com verdadeiro juízo, pois pecamos contra vós e não obedecemos aos vossos mandamentos. Dai glória ao vosso nome e fazei conosco segundo a multidão da vossa misericórdia. Portanto, caros católicos, entendamos a vontade de Deus, que sejamos santos.
Sejamos prudentes, buscando realmente a nossa santificação e empregando os meios devidos para isso. Em particular, a fidelidade total à Igreja Católica Apostólica Romana, a vida de oração, a frequência e boa vivência dos sacramentos, a devoção à Nossa Senhora, para termos então a conformidade com a vontade de Deus, no cumprimento dos mandamentos e dos mandamentos da Igreja, na prática das virtudes e de nossos deveres de Estado. Nas circunstâncias da vida que Deus dispõe com justiça e sabedoria sempre, mesmo e sobretudo nessas circunstâncias adversas. E assim então, caros católicos, andaremos com cautela e não com medo. E andaremos como sábios, vivendo da vida de Cristo pela fé, julgando de tudo como Ele julga e conhecendo a Deus como Ele se conhece, e vivendo pela caridade, amando a Deus e amando tudo como Deus ama, ou seja, amando tudo por Deus, em Deus e para Deus, sempre. Caros católicos, sejamos então sábios e não imprudentes, cumprindo a vontade de Deus, que é a nossa santificação, empregando os meios devidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.